Vocês pediram lá no Instagram e eu trouxe aqui no YouTube. Vamos fazer um review sobre o livro Wayne de Gotham, essa história incrível do nosso Cavaleiro das Trevas que mudou minha percepção para encarar o personagem. Vem comigo. Fala, nerds! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu sou Giovanni Zola, sejam bem-vindos ao Cofre Nerd, o lugar em que você encontra todo tipo de conteúdo sobre cultura pop, cultura nerd. E para você ficar ligado no que está saindo aqui no canal, porque tem muita coisa, se inscreve, aperta o botãozinho aí de inscrição, que aí você consegue ficar por dentro de tudo que a gente lança aqui. Ativando o sininho, você também recebe notificações de quando sair vídeo ou shorts novo. Olha que legal! Se inscreve aí que você apoia a gente. E se não conhece o Cofre Nerd lá no Instagram, é @cofrenerd, tá? Segue a gente lá porque tem sempre notícia, foto, vídeo para você ficar por dentro aí. E foi lá que eu perguntei para vocês se gostariam de ver um review desse livro aqui, ó, Wayne de Gotham, tá? Que é um livro que eu acabei de ler, terminei esse fim de semana, do que tô gravando, né? Acho que vou lançar esse vídeo um pouco mais para frente, mas é um livro muito legal e aproveitando o hype para que tá grande aí pro filme de The Batman, né? Que vai ser lançado em março. Eu trouxe esse review aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho, vou improvisar aqui um pouquinho, contar um pouquinho da história. Não vou dar muito spoiler, mas é um livro muito legal, muito bom. Ele não é uma história canônica, né, do universo central da DC, ok? Mas é um ponto de vista muito legal e acho que foi escrito só para livro. Acho que não tem nenhuma HQ sobre, né? E tem alguns aspectos que a gente pode teorizar de que tragam no filme do Robert Pattinson, né, no The Batman. O filme começa com o Batman investigando certas aparições e comportamentos estranhos dos vilões de Gotham, dos criminosos, certo? Ele percebe que está acontecendo alguma coisa, os vilões não estão mais os mesmos, eles estão agindo diferente, e acaba sendo atingido também o Jim Gordon e alguns outros cidadãos de Gotham. Eles estavam no meio de um assalto. E, pô, o Jim Gordon tá assaltando alguma coisa, né? Porque ele é o comissário Gordon. Então, o Batman já é bem experiente, ele já não é aquele Batman mais jovem, ele é um Batman mais velho, tá usando até uma armadura, parecido um pouco com o Cavaleiro das Trevas. E o Batman, ele percebe que tem alguém controlando essas pessoas, implantando algumas sugestões, memórias falsas, certo? E ele descobre que isso tem a ver com o seu passado, o passado dos seus pais, Thomas e Martha Wayne, certo? E que o Alfred sabe alguma coisa, né? O Alfred desconfia de certas coisas. E o livro é legal porque ele intercala os acontecimentos da Gotham atual, né, do Bruce Wayne, o Batman, com os acontecimentos da Gotham antiga, onde a gente vê o Thomas Wayne. Tem uma história bem legal do Thomas Wayne, principalmente a relação com o pai dele, que não é nada boa, o Patrick Wayne, certo? E a gente vê como o pai do Thomas, o avô do Bruce, não era uma pessoa assim muito fácil de se lidar. Então, ele levava o Thomas para a caverna, que no futuro seria a Batcaverna, né? O Batman usaria como a Batcaverna, e levava ele para atirar em morcego, falava que era para transformar em homem, aquelas coisas de pais bem conservador, bem machista assim, né? E o Thomas, ele não se encaixava nisso, tanto que foi uma decepção pro Patrick que ele se tornou médico. E por que eu tô falando aí da história do Thomas? Porque ela é a origem para os problemas que o Batman tá enfrentando aqui no futuro, né? No presente, no caso. O Thomas Wayne, ele se alia com um cientista alemão, que o livro trata até como um ex-nazista, certo? Que estava... E eles começam a fazer alguns experimentos de um vírus, né? Um vírus que implantaria memória genética, algumas coisas científicas, mas bem cartunescas, assim, bem HQ, certo?
que acabaria, erradicaria com a criminalidade, né? Mudaria o comportamento de algumas das pessoas infectadas e acabaria com a criminalidade. Só que esses experimentos feitos pelo Thomas e o Dr. Richer, eles saíram do controle. Esses quatro não digamos voluntários, porque eles não foram voluntários, né? Eles foram capturados, assim, meio que abduzidos pelo Thomas e pelo Richer. Eles demonstraram, assim, comportamentos muito agressivos para acabar com o crime. Eles eram vigilantes muito agressivos. Esse comportamento gerou, assim, muito problema quando eles escaparam, certo? E eles se tornaram os 4 Cavaleiros do Apocalipse, certo? Os 4 Apocalipses. Em um deles era um cara, um amigo do Thomas e da Martha, né, que ainda não eram nem casados, nem namorados, né, só eram amigos. E esses acontecimentos, eles refletiram no futuro, onde o próprio Bruce começa a descobrir o que o pai dele fez no passado, começa a descobrir as experiências, que apesar de serem com boa intenção, né, que o Thomas não tinha a intenção de causar dor, ele queria acabar com o crime, só que foi da maneira errada. Esse vírus, ele acabou saindo do controle, certo? Assim como os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E isso o Batman tem que ir descobrindo, o que leva ele a encontros com o Coringa, a encontros com a Arlequina, com alguns capangas do Charada, e ele começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo em Gotham. E também ele encontra uma figura que não devia estar viva, né? A Amanda Richter, que é a filha do Dr. Richter, certo? Que criou o Arkham Asilo, o Asilo Arkham, certo? E junto com o Thomas Wayne. E essa moça não devia estar viva. Ela devia estar morta, porque foi morta ela faleceu no Asilo Arkham. E essa mulher fica meio doida, fica dizendo que ela é a Amanda Richter. E às vezes até dizendo que ela é a Martha Wayne, certo? Então você percebe que ela é meio doida, assim. E o Batman, ele tem que descobrir sozinho, porque ele desconfia tudo que o Alfred estava mentindo para ele, escondendo coisas. E quando isso acontece, quando ele descobre, né, a farsa do Alfred, que ele está realmente escondendo mais para proteger o Bruce e os segredos da família Wayne do que por vilania, né? O Alfred só está interessado em proteger o Bruce porque ele gosta muito dele. E nesse momento tem uma briga muito forte com o Alfred e com o Bruce. E a gente percebe o quanto o Alfred se sacrifica, o quanto ele não questiona as atitudes do Bruce como Batman. Ele sempre foi o bom soldado, ele sempre foi o bom servo, a família do Bruce, né? Mas ele nunca questionou nada das atitudes na cruzada do Bruce. E eles têm uma conversa, uma briga, que acho que eles conseguiram ser sinceros um com o outro finalmente. Foi um ponto muito legal dessa história, essa reviravolta aí que teve com o Alfred e com o Bruce, até que o Bruce demite o Alfred, né? E o fim do livro, agora é spoiler, se você não quiser saber, leia o livro antes e depois volta aqui para ver. Mas o fim do livro, ele é muito legal, porque a gente descobre que quem tá por trás de todo aquele jogo, toda aquela trama no presente, é a verdadeira filha do Dr. Richter, certo? Que foi morto pelos 4 Cavaleiros do Apocalipse, e as suas atitudes foram encobertas pelo Thomas após toda uma confusão num baile na mansão Kane, né? Na mansão da Martha. E o Thomas, ele escondeu tudo, mas deixou pistas para o Bruce num diário e algumas gravações. Essa filha do Dr. Richter, ela fingiu ser a enfermeira da Amanda Richter, que não é a Amanda Richter, era a verdadeira enfermeira, só que ela teve memórias falsas implantadas nela pela filha do Dr. Richter, que é a Marion Richter, que queria vingar o pai a todo custo e fazer com que o experimento dele desse certo, né? Isso leva a um confronto com o Batman, e ela descobre que o Bruce Wayne é o Batman e acaba até atirando no Bruce Wayne no mesmo beco em que seus pais foram mortos, certo? E é muito legal porque
o livro leva a crer, nós crermos, que o Batman foi morto, que o Bruce Wayne foi morto, certo? Até que fecha o epílogo com o Alfred na cripta. Ele recebe até uma visita do Jim Gordon, mas então o Batman desce e ele e o Alfred esclarecem tudo para nós, os leitores, certo? E a partir dali, Bruce Wayne não existiria mais, porque ele estava morto diante de toda a mídia, diante de todo o mundo real, e só o Batman seria a figura, só o Batman estaria vivo. O que o Bruce chega a concluir de que sempre aconteceu, desde que seus pais morreram naquele beco, Bruce Wayne também tinha morrido e só o Batman existia. Aí, naquele momento, Bruce poderia tirar o seu disfarce de Bruce Wayne e viver apenas como Batman. Um parâmetro legal, um negócio que eu fiquei pensando toda hora, quando eu li esse livro, era se o Bruce Wayne tinha o vírus que o pai dele criou. Se era por causa disso que o Bruce tinha virado Batman, ao ser exposto, ao ser contaminado por esse vírus que tornava as pessoas assim agressivos e vigilantes e querendo combater o crime a todo custo, até matando para isso. E eu fiquei pensando, cara, será mesmo que o Batman tem esse vírus? E você fica se perguntando isso. Eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Até que no final, não. O Alfred pergunta no epílogo pro Batman se ele tinha sido exposto ao vírus e o Batman nega. Ele fala que tudo o que ele fez foi escolha dele. Ele tinha visto os testes e não tinha sido exposto. Tudo que ele fez como Batman foi escolha dele mesmo, até mesmo enterrar o Bruce Wayne na mesma cripta em que seus pais estão enterrados, certo? Cara, esse foi um livro incrível. Ele é cheio um pouco de barriga, assim. Eu acho que no meio eles podiam ter cortado algumas coisas, mas é um livro muito legal de se ler. Tem muita coisa interessante, muita coisa do universo do Batman, e é uma indicação que eu deixo pra vocês aí. Wayne de Gotham, certo? É muito legal, um dos meus personagens preferidos da DC é o Batman, e algumas coisas eu fiquei pensando que podem influenciar no filme de The Batman, como por exemplo alguns segredos da família Wayne. Eu tenho certeza que o Thomas e a Martha tinham alguns podres que vão vir à tona com o Charada, e o Bruce vai ficar chocado. Até tem uma fala no trailer que ele fala que o Alfred mentiu pra ele. Então são paralelos muito legais que eu percebi nesse livro e que podem acontecer também no nosso filme com o Robert Pattinson. Gente, muito obrigado pra quem assistiu. Eu deixei aqui nos cards, tá? Vários quadros que estão acontecendo. O podcast, os aulas podcast que eu faço com o Yannis também estão disponíveis aí numa playlist. A live Jogando Papo Nerd Fora que eu faço com os meus amigos também tá aí. E o novo quadro Marvel para iniciantes, não perca, já tem o primeiro vídeo explicando todo o passado do CM. Tá muito legal. Não se esqueçam de se inscrever e obrigado por assistirem até aqui. Um beijo e até a próxima, nerds!